Não vai ter quarta, não. Vai dar. Vamos lá, gente. Hoje estou trabalhando exercício de revisão de literatura, tá? Revisão da primeira unidade. Então, assim, a literatura, hoje em dia, a literatura não está presa somente a obras literárias. Aliás, nunca teve. Qual é a definição de literatura? Oi? Umas 3. Não, 3 não, 5. 5 linhas, 5. Porque não vai ter quarto. Mas eu não vou fazer o quarto, não. Vê só, então. A literatura, ela nunca esteve presa somente a texto, a obra literária. Tanto que, o que é literatura? Qual é a definição? É toda manifestação artística e cultural. Então, se eu vejo uma pintura, literatura, escultura, música, hoje em dia tem no cinema, séries, filmes, enfim, tudo onde tem arte, tem literatura, certo? Então, ela não está presa só nas obras literárias. A literatura, ela segue história. Então, assim, terminou? Então, a literatura, Edgar, então a literatura, ela anda de mãos dadas com história. Como assim? Cada época da história, cada fato histórico teve um momento da literatura, um movimento, uma escola literária, que nós chamamos, né? Escola literária é o momento histórico da literatura. Então, eu comecei com vocês pelo trovadorismo. Por quê? Porque foi o surgimento da literatura em Portugal. Então, quando se fala de trovadorismo, a gente já pensa o quê? Idade Média. Contexto histórico era Idade Média, a Igreja Católica era o centro de tudo. Então, tudo que acontecia tinha que passar pelas mãos dela. Então, Igreja Católica, certo? Dominava a sociedade da época. Aí o trovadorismo, ele se destacou pela escrita de cantigas. O que eram cantigas? Poemas cantados pelos trovadores. E, por sua vez, os trovadores eram os poetas da época, certo? Então, os trovadores, eles eram todos o quê? Eles eram da nobreza ou da sociedade mais... Eles eram nobres, então eram Dom Diniz, Dom Paio Soares de Taveiroz, Dom, não sei das quantas, enfim, todos eles eram dons, ok? E eram homens. Não tem nada na história, quando se estuda esse movimento, de alguma mulher que foi trovadora, enfim, embora eu acredite que tenha tido mulheres também, mas não são citadas, ok? Então, depois de um tempo, a Igreja Católica ela foi perdendo destaque na sociedade. Então, assim, por quê? Porque as pessoas começaram, a sociedade foi mudando, e as pessoas começaram a trazer outras ideias. E outros sistemas de economia, sistemas voltados para a religião, enfim, começaram a surgir. Então, a Igreja Católica começou a perder destaque, né? O domínio ali na sociedade. E aí, o teocentrismo, o que era também Deus acima de tudo, passou a ser antropocentrismo, que é o quê? O homem acima de tudo. Então, o homem no centro dos seus próprios pensamentos. E também, nem tudo já era explicado pela religião, agora tinha ciência, então o cientificismo começou a surgir, ideias de que a Terra era redonda, de surgimento de ideias, né, invenções, enfim, voltadas para a teoria da relatividade, da gravidade, enfim, começaram a surgir. E aí começou esse processo, as cruzadas, então, o período das grandes navegações, tá? Então, aí, Portugal e Espanha estavam passando por uma crise econômica, e aí eles começaram a ouvir boatos de que havia outras terras que eles poderiam explorar essas novas terras, né, onde haviam várias riquezas. Então, eles começaram a mandar, né, mandaram uma equipe, enfim, né,
navegadores ali para poder explorar e trazer as riquezas dessas novas terras. E aí foi quando houve a descoberta do Brasil. Com a descoberta do Brasil, na invasão, né, não digo bem que foi uma descoberta, a invasão, né, dos portugueses aqui trouxeram o resultado do quinhentismo, certo? Então, o quinhentismo ele foi dividido em dois momentos: literatura de catequese e literatura de informação. Então, a literatura de catequese eram os textos teatrais, tá? Porque os padres jesuítas, depois de um tempo, né, eles começaram a ver que os índios pensavam diferente, tinham uma religião diferente, e eles não queriam isso. Eles queriam converter os índios. Então, trouxeram os padres jesuítas, né, para cá. E aí veio a Companhia de Jesus, que foi a mais famosa. Padre José de Anchieta, ele foi meio que o líder, e ele começou a ver que os índios não entendiam bulhunfas do que eles estavam falando. Por quê? Não falavam o português, eles falavam o tupi. Então, José de Anchieta começou a escrever textos e a teatrais e a encenar as pregações para que os índios pudessem entender. Então, aí os sermões eram encenados, começou também a escrever, enfim, passagens da Bíblia e tudo mais. Então, literatura de catequese, teor religioso. Literatura de informação eram as cartas, as crônicas no caso ali, relatando o que eles conseguiram descobrir, como eram essas novas terras. Então, a carta mais famosa, que é o marco inicial, que todo mundo diz que é o marco, né? Os pesquisadores dizem que é o marco inicial da literatura do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a chamada da Carta do Descobrimento, tá? Então, nela, ele relata tudo que ele viu aqui, que ele presenciou, né? A questão dos índios, como eles eram, a natureza, os aspectos, né? O que eles poderiam pegar daqui, né? No caso. Então, aí foi o surgimento. Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Então, divisão, literatura de informação, literatura de catequese. Enquanto estava acontecendo o quinhentismo aqui, lá em Portugal, eles estavam passando o momento da mudança, né? Então, foi chamado de literatura clássica, o classicismo. Então, aí o classicismo, ele veio, né? A partir das ideias, ele retomou, aliás, o conceito da literatura, né? Da arte greco-romana, certo? Que era da Grécia, da Roma Antiga, as ideias de filosofia, de pensamentos, enfim. Começaram a voltar, né? Para o clássico. Como o clássico já diz, a linguagem era mais rebuscada. A maioria dos poemas eram em forma de sonetos, ou seja, sempre mantinha aquela estrutura. 2 quartetos e 2 tercetos, né? 2 estrofes com 4 versos e 2 com 3, ok? Então, estudem, né, os assuntos, ok? Vejam lá direitinho. E vou parar aqui, tá certo? Vou fazer chamada. E